E se a gente for observar a vida desse homem, naquela época, os animais eram monetários, né? Era o que tinha um valor monetário ali, porque não tinha a moeda. Alguns deles vão dizer que a base de troca era mais frequente naquela época, né? Animais e tudo. Então ele era um homem muito próximo. E se a gente for seguir aqui a história de Jó no capítulo 1, a gente vê que era uma família feliz, era uma família boa, uma família tranquila, que eles festejavam muito, e Jó sacrificava ao Senhor pelos filhos dele, logo após as festas, para que, caso se os filhos dele tivessem pecado, pudessem ser perdoados ali. Os irmãos estão entendendo? Amém? Então, ele fazia isso. Mesmo sem os filhos dele ter pecado, ele fazia isso, ele se antecipava, porque ele queria ser reto perante o Senhor. Então, abrindo parênteses aqui, eu gostaria de dizer aos irmãos que é muito bom a gente ter intimidade com o Senhor, muito bom a gente ter intimidade com o Senhor Jesus Cristo, mas algumas vezes as provações vão vir. As tentações virão e a gente precisa estar firme como Jó estava, porque a adoração ao Senhor, ela é bonita quando a gente está feliz, mas a adoração ao Senhor vale mais quando a gente está triste. Se a gente for observar, muitos salmos de Davi, Asaf também, os filhos de Coré também escreveram os salmos, e até os apóstolos Paulo, Silas, Pedro também, eles escreveram ali, cantaram, falaram as orações mais lindas deles. Eram momentos que eles estavam em apelo, porque é nesse momento que o Senhor prova a nossa fé. E eu sempre costumo pensar isso, eu gostaria de deixar com os irmãos, a gente precisa entender que Deus é Deus quando Ele nos diz não e quando Ele nos diz sim, porque a gente hoje em dia tem uma visão muito limitada do que é servir a Cristo. E eu me alegro muito, irmãos, que hoje a gente tem tempo para servir ao Senhor. Hoje em dia, na nossa região, né, no nosso país aqui, a gente pode andar com a palavra do Senhor para qualquer lugar, a gente não sofre represália, por mais que alguns façam piada, façam escárnio da gente, mas nós temos uma liberdade e nós podemos adorar o Senhor em qualquer local, né? Mas naquela época, irmãos, a igreja, quando a igreja começou, muitos irmãos começavam o culto sem saber se ia conseguir terminar. Muitos iam cultuar o Senhor com seus filhos presos, com a esposa presa, ou já mortos, né? Então, eu gostaria de dizer aos irmãos que servir a Cristo, hoje nós somos privilegiados, porque tem muitos locais, muitos países, que a palavra do Senhor já tem sofrido perseguição. E a promessa do Senhor para nós é que a nossa morada é celeste. A nossa morada é celestial. E enquanto nós estivermos aqui, o inimigo vai tentar nos afastar do Senhor, como ele fez com Jó. Porque o que aconteceu na vida de Jó foi unicamente, irmãos, unicamente o inimigo tentando a vida dele. Ele era um homem que tinha tudo isso que eu disse. E de repente apareceram ali os sabeus, que foram ali, atacaram a casa dele, levaram ali os bois e os jumentos, perdeu todos. Depois os cananeus tomaram o restante dos animais. Depois o Senhor enviou fogo do céu, que alguns escritores vão dizer que são raios, né? E ali morreram todos os filhos de Jó. Então Jó perdeu os animais, que era o ganho de vida dele,
né? Perdeu a casa, perdeu os filhos, ou seja, a descendência, e logo em seguida ele perde a saúde. Porque o Senhor só não permitiu ao inimigo tocar na vida de Jó. Porque aqui tem o controle da vida nossa, o Senhor. E Jó passou por isso tudo. Ele estava num momento ali onde ele teve uma doença que ele precisava se coçar com cacos de telha, a pele apodrecia. Então ele estava no mais profundo abismo ali. E ele perguntava a Deus por quê? Porque ele tinha sido reto com o Senhor. E isso me faz lembrar muitas das vezes daquelas pessoas que a gente olha e fala, aquela pessoa que está fora da presença do Senhor e ela tem uma vida tão boa. Por que a minha vida está difícil? Eu costumo pensar assim, porque o Senhor, Ele nos deu a promessa celeste. E a nossa luta é maior do que os que estão lá fora. Porque os que estão lá fora já estão longe do Senhor. E o inimigo quer esforçar para tirar a gente da presença do Senhor. Mas quando a gente já pisa aqui dentro, quando a gente já conhece a palavra, não tem nada desse mundo fora dele que possa nos tirar da presença do Senhor.